Bumpy night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego, este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós retomamos o nosso quadro Mistérios de Hollywood. Nós já fizemos uma matéria sobre a Lana Turner e o assassinato do gangster Johnny Stompanato, então se vocês quiserem ver este vídeo eu vou deixar nos cards aqui em cima. Mas hoje nós vamos falar sobre o assassinato de Susan Cabot, mais conhecida pelo seu papel como Mulher Vespa, e como ela foi brutalmente assassinada pelo seu próprio filho, Timothy Scott Roman. Quer saber mais? Então vem com a gente. Para entendermos melhor o que aconteceu naquele fatídico dia de 10 de dezembro de 1986, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a própria Susan Cabot. A Susan nasceu Harriet Pierce Shapiro. A mãe dela, a Muriel, tinha graves problemas psicológicos e ela foi institucionalizada assim que a Harriet nasceu. O pai da Harriet sumiu, ninguém sabe até hoje quem ele era, e ninguém da família da Muriel queria ficar com a pequena Harriet, então ela passou por uma série de lares adotivos, mais até de 14 no total, algumas fontes afirmam, e dizem que ela passou realmente por maus bocados, ela até teria sofrido abusos sexuais e físicos. Felizmente ela se mudou para Nova York e lá ela ia para uma escola que tinha bastante ênfase nas artes, e ela era uma ótima pintora, ela também cantava muito bem. Ela foi desenvolvendo esses talentos. Em 1944 ela acabou se casando com seu primeiro marido, Martin Sacker. Ele era um amigo de infância dela e virou arquiteto depois, e ela, para sobreviver, ela cantava em uma boate chamada Village Barn, em Nova York, e também fazia ilustrações de livros infantis, além de desenhar joias para Gimbels, que seria uma loja de departamento nos Estados Unidos, entre outras coisinhas que ela ainda tentava fazer algum tipo de teatro e participava de vários comerciais na época. Sua primeira aventura em Hollywood aconteceu em 1947, quando ela atuou como uma extra no filme O Beijo da Morte. E logo depois ela foi descoberta por um dos produtores da Columbia, Max Arnold, que a convidou para ser a protagonista do filme Samoa, de 1950. Ela deu uma ótima performance e logo a Universal a contratou, mas ela saiu desse contrato em 1954, alegando que os papéis não eram nada desafiadores e ela ficava naquele estereótipo de sempre interpretar uma indígena ou uma cigana. Em 1953 ela se separou do marido, em 1954 ela deu adeus à Universal Studios, se mudou para Nova York, onde ela atuou em várias peças, retornou para Hollywood através do diretor cult de ficção científica Roger Corman, que a colocou em vários filmes como protagonista, como Sorority Girl, A Guerra dos Satélites e o filme por qual ela é mais conhecida, que é A Mulher Vespa. Ela se sentiu muito bem trabalhando com o Roger, os dois até tiveram um namoro ali um tempinho, mas ela logo se voltou para o Príncipe Hussein da Jordânia. Pois é um encontro bem louco assim de você achar que aconteceu, mas realmente foi verdade. Em abril de 1959, Hussein da Jordânia foi para os Estados Unidos porque ele estava fazendo uma campanha de boa vizinhança, né, com o país. E ele deixou claro que ele queria várias companhias femininas para aproveitar a viagem dele. Documentos da CIA que surgiram na internet recentemente afirmam que a CIA ficou encarregada de achar essas companhias femininas e eles falaram com a Susan Cabot para ela ser uma delas. A Susan no início se negou, mas depois de conhecer o príncipe Hussein na festa, ela realmente gostou muito dele, achou que ele era encantador e os dois começaram ali um romance que durou há poucos meses, mas eles mantiveram contato pelo resto da vida. Se você está em dúvida, perguntando por que eu estou te dizendo isso, calma lá que o príncipe Hussein ainda vai aparecer nessa história. Esse inteirinho de 1959 a 1964, o ano de nascimento do filho dela, o Timothy, a Susan realmente ficou por baixo dos radares. Por isso foi um choque quando, em 17 de janeiro de 1964, a Susan deu à luz ao seu primeiro e único filho, Timothy Scott. Para as pessoas que perguntavam quem era o pai do Timothy,
A Susan afirmava que ele era um aristocrata inglês, que ela estava casada e que não deu certo o relacionamento, e para outros afirmava que o pai do Timothy era um agente da CIA ou do FBI. Até hoje não se sabe exatamente quem é o pai do Timothy. E logo ali, quando o Timothy tinha quase 1 aninho de idade, ele começou a ter ataques epiléticos. A Susan o levou em vários médicos que afirmaram que era uma hipoglicemia. Mas quando o Timothy começou ali com os 4 anos, ela foi percebendo que ele não estava crescendo da mesma forma que outras crianças. E ali ele foi diagnosticado com nanismo. É aí que essa parte da história fica um pouco bizarra, estilo ficção científica mesmo. Lá em 1970, o Timothy foi incluído em uma pesquisa no qual cientistas aplicavam hormônios retirados das glândulas hipófise de cadáveres, que elas funcionavam como um tipo de hormônio de crescimento. O Timothy foi aplicado com essas injeções por alguns meses, embora algumas fontes dizem que tenha sido 15 anos. Mas ele realmente cresceu, ele ficou com 1,63 de altura, 10 centímetros maior que a mãe dele, mas ele ainda tinha feições muito infantis e ele tinha ainda outros tipos de problema e ele tomava vários medicamentos. A Susan conheceu seu segundo marido, Michael Roman, quando ela estava fazendo uma aula de teatro. Os dois se casaram somente 10 dias depois de se conhecerem. O casamento do Michael e da Susan aconteceu em 1968 e logo a mãe dela, a Muriel, chegou ali para ficar com eles por algum tempo. E aí conta-se que o comportamento errático da Susan começou a ficar pior. Muitas pessoas dizem que a Susan era uma mulher um pouco instável e que ela era agressiva, queria ser sempre o centro das atenções. Um amigo conta que quando ele estava jantando com ela uma vez, do nada ela soltou um agudo canto e ela virou e falou assim: nossa, eu me sinto bem melhor que isso. Saiu apenas porque ela queria que todas as pessoas olhassem pra ela. Susan e Michael se separaram em 1981. Conta-se que o comportamento da Susan começou dali a se tornar cada vez mais errático. Um tutor do Timothy afirmou para a matéria na revista Premiere que a casa da Susan cheirava mal, tinha várias coisas empilhadas, como se fosse uma casa de uma velhinha mesmo, acumuladora, e que a Susan era uma pessoa muito insegura e fazia terapia de 4 a 5 vezes por dia. Os filhos eram inseparáveis. Mas o Timothy estava tentando ali quebrar aquela corrente de codependência quando ele começou a estudar numa universidade ali em Los Angeles, onde eles estavam morando, em uma linda mansão de ensino na Califórnia. E ali a gente pode ver que a convivência da mãe e do filho foi ficando cada vez pior. Isso culminou no assassinato da Susan em 10 de dezembro de 1986. E os fatos que levaram a isso e as histórias do Timothy tornaram tudo ainda mais bizarro. Naquela fatídica noite de 10 de dezembro de 1986, Timothy ligou para a polícia por volta das 11h30 da noite, afirmando que um homem tinha entrado na casa, roubado $70 mil e que ele não sabia do estado da mãe. A polícia prontamente foi até o local. Eles entraram na casa, mas não conseguiam entrar no quarto do Timothy porque tinham 3 cachorros da raça Akita furiosos e não os deixaram entrar. Mas antes disso, o Timothy, quando a polícia chegou, deu outra versão da história. Ele afirmou exatamente isso. Ele havia ido dormir às 8h30 da noite e acordou por volta das 10h30 com bastante fome e foi até a cozinha. Na cozinha, ele foi surpreendido por um latino vestido de ninja que lutou com ele como se fosse uma luta mortal e o Timothy recebeu um golpe na cabeça. Foi ali que ele ficou desacordado e apenas quando ele acordou é que ele ligou para a polícia. Só que o Timothy tinha apenas um pequeno arranhão no antebraço e uma pancada leve na cabeça, e isso não condizia com uma luta mortal com um ninja. Vale lembrar que o Timothy era fissurado por artes marciais e ele tinha vários pôsteres do Bruce Lee no quarto. E no quarto da própria Susan a encontraram de camisola, deitada, com o crânio completamente esmagado. Depois que a polícia conseguiu entrar no quarto do Timothy, eles acharam a arma do crime, que tinha sido escondida numa caixinha de detergente no cesto de roupa suja do quarto dele.
Então, ali ele foi preso logo sem direito à fiança e começou um julgamento que se arrastou por 2 anos e meio. Em junho de 1987, no pré-julgamento do Timothy, começaram a afirmar que a Susan tinha um comportamento errático, louco, e que o jovem de 23 anos de idade apenas fez aquilo porque ele sofria de graves problemas mentais devido aos procedimentos que a Susan fez com que ele se submetesse, como a injeção dos hormônios e alguns outros remédios que ela dosava sem seguir a recomendação médica. Os jornais da época logo não demoraram para retratar a Susan como a Norma Desmond do Crepúsculo dos Deuses, ou seja, uma ex-atriz que não soube envelhecer, que era completamente fora da realidade. E muito do julgamento do Timothy alimentou essa noção. E o Timothy continuava a se declarar não culpado das acusações. Em abril de 1989, o advogado dele da época tentou entrar com um pedido de transferência do Timothy da prisão em que ele estava, porque ele seria supostamente o filho do príncipe Hussein da Jordânia. Pois é, o Hussein voltou aqui. Ele quis provar que ele era filho de Hussein por causa de várias cartas que a Susan recebia do príncipe e também porque ela recebia uma ajuda mensal ali de $1.500 por mês, o que ele dizia ser como se fosse uma pensão alimentícia. Mas o ex-marido da Susan, o Michael Scott Roman, acredita piamente que o Timothy era filho do ator Christopher Jones. O Christopher Jones também já afirmou várias vezes que ele acreditava que o Timothy era o seu filho. E realmente essa teoria bate porque o Christopher e o Timothy são muito parecidos e vários dos filhos do Christopher, ele teve mais de 7 no total, nasceram com algum tipo de problema congênito. Em maio de 1989, o Timothy mudou de advogado, já que o seu primeiro tinha ficado doente, e foi ali que eles começaram a criar um outro tipo de história para que o Timothy fosse absolvido das acusações. Ou seja, ao invés do Timothy se declarar não culpado, ele iria se declarar culpado de homicídio involuntário, que ele não tinha intenção de matar. Foi ali, durante o seu julgamento, em outubro de 1989, que o Timothy mudou mais uma vez da história. Ele afirmou que a mãe dele estava passando mal naquele dia, do 10 de dezembro de 1986, e ele foi no quarto tentar ajudá-la para ligar para a emergência, porque ele estava preocupado com ela, só que ela estava delirando ali na cama. E quando ele foi ligar, ela o atacou com um bisturi que ela tinha ali e uma barra de peso. O Timothy, para se defender, arrancou da mão dela o peso e a bateu repetidamente na cabeça. A juíza do caso ficou comovida ali com a situação em que o Timothy vivia na mansão ensino em Los Angeles, porque realmente a mansão estava completamente suja, estava cheia de caixas, estava realmente num estado de deterioração. A da Susan Cabot, o Carl Faber, deu ali um depoimento afirmando que ele sentia dó do Timothy, porque se nem ele aguentava a Susan durante as sessões de psicanálise, ele imaginava o que o jovem Timothy tinha que enfrentar na sua própria casa. Também afirmou que a Susan estava pensando em se suicidar naquele fatídico dia de 10 de dezembro de 1986. Então, a juíza deu para o Timothy a seguinte sentença: era culpado de homicídio involuntário, mas não de assassinato, 3 anos de condicional, já que ele havia passado quase 2 anos e meio na prisão, e acompanhamento psicológico. Logo após o julgamento e a sentença, ele saiu dos radares da imprensa e ele foi morar com a mãe do ex-padrasto dele, Elizabeth Roman. Posteriormente, o Michael Roman, em entrevista, afirmou que o Timothy havia morrido em 2003 em decorrência a uma doença rara degenerativa chamada Creutzfeldt-Jakob, ou seja, que, rudemente falando, que o seu cérebro estava sumindo dentro do próprio crânio. Final triste para ele e para sua mãe também, Susan Cabot, que nunca havia conseguido um jazigo. Ela apenas conseguiu um depois de cartas de fãs e arrecadação de dinheiro em abril de 2012. Tom Weaver, que é um jornalista que passou bastante tempo com a Susan entre 1984 até a sua morte, afirmou que, apesar de saber que a Susan parecia ter um comportamento errático, o Timothy também não era tão inocente quanto ele parecia.
Mesmo assim, o Timothy manteve, depois de mudar algumas vezes o depoimento, e ele sempre afirmou que ele apenas matou a mãe em autodefesa. Bom, gente, este foi o nosso Mistérios de Hollywood. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal e deixem sua curtida. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!